Diz assim, Marcos 6, de 7 a 13, chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente o cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela e partires dali. E tantos quantos vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregaram que se arrependessem, e expulsaram muitos demônios, e ungiram muitos enfermos com óleo, e os curavam. Feche os teus olhos. Pai Santo, nós agradecemos mais uma vez pelo privilégio de louvarmos e adorarmos ao Senhor, e clamamos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale aos nossos corações. Abra, ó Deus, mentes e corações, ó Deus, para entender e compreender os desígnios do Senhor. Pai, me use como instrumento em Tuas mãos, tão somente, Pai, como servo do Senhor. Eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Um pai fala ao filho, corra, não dá tempo nem de tomar o café. Você tem 30 minutos para chegar à estação do trem, então se apresse, para que você não perca o seu trem. Creio eu que deve ser essa sensação dos discípulos ao ouvirem de Jesus Cristo. Olha, saiam e preguem, vão às casas de Jerusalém e anunciem o Evangelho do Senhor, e dizei, próximo está o reino de Deus. Uma outra referência, também um filho, que pela primeira vez dirige uma longa estrada, um longo caminho em seu carro. Caminho esse que ele havia feito diversas vezes, mas não na direção. Então ele diz à sua mãe, mãe, como poderei saber o caminho? E ela fala, filho, há 2 anos você vai comigo, você não sabe o caminho. Então ele diz, mas há 2 anos eu sempre fui como passageiro. A estrada, o caminho, as paradas, era segundo a pessoa que dirigia. Assim foi também o pensamento dos discípulos. Vamos nós a sós? O Senhor quem dirigiu até aqui. O Senhor quem nos conduziu. Como saberemos o caminho? E Cristo então diz, o caminho é a segunda palavra. Anunciai o Evangelho. Jesus que chama 12 discípulos, um número cheio de significado na palavra de Deus. 12 são os portões dos céus. 12 são as tribos relacionadas por Deus para que restaurasse o povo de Israel. Mas Cristo chama os 12 para anunciar que 12 pessoas restauradas estavam para revelar a verdade de Deus aos perdidos. Então agora não mais como um sinal, mas como uma missão. Então de antemão eu já quero revelar algo. Aqui é uma missão exclusivamente para o povo de Israel. Cristo dá uma ênfase direta naquilo que deveria ser anunciado para o povo de Israel. Mateus, que revela o mesmo texto, ele diz, olha, não saem pelos gentios e não vão aos samaritanos, vão tão somente ao povo de Israel. Então, para nós, o que temos diante desse texto, quais são os princípios de Cristo para enviar pessoas a uma missão específica? Ali os 12 tinham uma missão específica, aquela que após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele estende a toda a sua igreja. Jesus Cristo, em várias referências a Bíblia descreve para nós, Cristo não veio para todos, Cristo não foi recebido pelos gentios, antes mesmo de ser enviado aos 12, Cristo não foi recebido pelos gentios no dia do seu nascimento. Qual a referência para nós diante desse texto? Se Cristo anunciou o Evangelho para todo o mundo, qual a nossa condição para estarmos preparados para fazer a mesma coisa? Jesus não recebeu tão somente presentes em vão, mas Cristo anunciou que mesmo aquelas pessoas que vieram a gratificar ao Senhor Jesus Cristo no dia do seu nascimento, precisavam reconhecer que Ele é o Messias.
Então Cristo faz uma separação da sua obra, como profecia de Deus no Antigo Testamento, primeiro para o povo de Israel, então somente depois para todo aquele que crer e ouvir a mensagem do Evangelho. Vemos aqui uma tarefa imediata. Algo deveria acontecer naqueles dias. Cristo deveria ser anunciado porta por porta em Jerusalém. Mas Deus cumpre suas promessas. Anuncia o Evangelho aos gentios. E Paulo fala para nós aos Romanos, no capítulo 15, do verso 8 e 9. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, anunciado pelos seus, para que os mesmos não tenham desculpa diante de Deus, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse a promessa feita aos pais, e depois aos gentios, para que todo aquele que ouvir saiba quem é o Messias. Então o coração tem que ser um coração regenerado, começando desde a promessa de Deus para aquele que Ele os preparou, para aquele que Deus anunciou a todo que ouviu o Evangelho. Então essas instruções foram muito específicas para aquela situação em particular. Mas os relatos de Mateus, de Marcos e de Lucas, que descrevem para nós essa missão, nos dá um princípio do Evangelho, a qual nós devemos questionar quais princípios devemos acatar em nossa vida no dia de hoje. O contexto desse texto é algo familiar a nós, quando Jesus Cristo diz que o profeta não tem o mesmo respeito dentro da sua própria casa. Nesse mesmo texto, o capítulo 6, no versículo 1, partindo dali, chegou à sua pátria, à sua terra, em Nazaré, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouviram e se admiraram, dizendo: de onde vêm essas coisas? De onde vem essa sabedoria? Quem foi que lhe deu a sabedoria? E como fazem tais maravilhas por sinais de suas mãos? O contexto desse texto revela que Jesus Cristo foi dentro da tua própria casa. Ele foi renegado. Dentro dos seus irmãos, Jesus Cristo foi negado, foi questionado. Quem é esse? Não é esse o filho de Maria e de José? Não é ele o carpinteiro? E o que isso tem a ver comigo e com você? E qual o contexto disso, da nossa vida, para esse texto que nós lemos? Quão difícil é você falar de Jesus Cristo no lugar onde você viveu, totalmente contrário ao que o Evangelho diz. Como é difícil você falar da verdade quando você um dia viveu na mentira. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo mostra o contraste entre o humilde carpinteiro e o santo de Deus que pisou nessa terra fazendo milagres e maravilhas. O verso 4 diz, e Jesus diz: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os parentes e na sua casa. Eles não honraram ao próprio Cristo. O povo de Nazaré reconhecia que Jesus Cristo fazia coisas extraordinárias. Mas o que isso mudou diante deles? Coisas sobre-humanas Jesus Cristo fez. Eles fizeram 3 perguntas, como eu já disse aqui. Quem deu a ele o direito de fazer todas essas coisas? De onde vem toda a sabedoria que ele anuncia? Não é ele, aquele que viveu e comeu conosco? Como nós estamos diante da humanidade? Como nós estamos diante da nossa família? Primeiro, o coração fechado pela incredulidade. O coração de pessoas que mesmo vendo, não creram. Pessoas que ouvindo, não deram crédito. O pecado da incredulidade é o pecado que iniciou em Adão e Eva. O primeiro pecado da humanidade foi a incredulidade. O primeiro pecado original, foi a descrença. Por que a descrença? Porque Deus diz: se tu comeres desse pão, certamente morrerás. E quando a serpente diz a Eva: é isso mesmo que Deus diz? Será que Ele não diz que pode ser? Porque certamente você não vai morrer. Eva então dá ouvidos ao diabo e desacredita na palavra de Deus. O diabo mentiu? Em teses não. Por que o diabo não mentiu? Eva comeu o fruto e morreu? Eva comeu o fruto e não morreu,
Porque ela deu fruto para Adão, que também não morreu. Qual foi a morte que Deus escreveu para Adão e Eva? Morte espiritual. Por isso que Jesus Cristo diz, Paulo descreve a respeito de Cristo na cruz. Assim como o homem trouxe o pecado trouxe a morte, e a morte passou para todos. E assim como por um homem, Jesus Cristo, pela morte, ele trouxe a vida. E essa vida passa a todo aquele que crê. Qual é o contrário da descrença? A crença. Não há meio de ter salvação se não for pela crença. Pelo credo que Cristo é o Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que venceu a morte para nos dar vida e vida com abundância. Então o pecado da incredulidade, mesmo diante de uma falsa verdade de Satanás, ao dizer, você não vai morrer, como não morreram na morte física naquela hora, mas morreram espiritualmente, como Paulo fala em Romanos 3, 23, porque todos pecaram separados são da glória de Deus, morreram e se tornaram inimigos do próprio Deus. E a única maneira de voltar à paz com Deus é através da crença. Então, um coração fechado pela incredulidade é um coração que traz o maior pecado do mundo. Quantas são as pessoas que pelas suas bocas professam que acreditam, mas não vivem a crença que professa ter? O texto que nós falamos sempre aqui na igreja. O diabo pergunta, tu crê em Deus? Faz bem. Mas o diabo também crê. O que isso muda no diabo? Qual a condição do diabo para Deus? Que ele crê. Porque ele viu, ele ouviu, ele sabe quem é Deus. Por que então que não há salvação para ele? Porque o diabo caiu do seu estado original. Da mesma forma que o homem, ao dar ouvido ao diabo, caiu do seu estado original, qual Deus criou, em perfeição e harmonia. Este homem se tornou pecador. Por isso que hoje, quando alguém morre, todo mundo chora. Algo que há milhares e milhares de anos, a morte ocorre nesse mundo, e ninguém se acostuma com ela. Porque nós não fomos feitos para morrer, nós somos feitos para a eternidade com Deus. Mas a incredulidade do ser humano o torna incapaz de viver a vida eterna. E a aplicação para nós até aqui, o olhar de Jesus Cristo diante da incredulidade do mundo deve ser o olhar da igreja. Porque a igreja deve olhar o mundo incrédulo e viver e anunciar o evangelho. E o mesmo olhar de Cristo para os 12. Porque é como se Cristo olhasse e dissesse assim, ali vai os 12, ali vai o povo regenerado, ali vai os escolhidos de Deus para anunciar a vida. É Cristo dizendo para mim e para você, aí vai o meu povo, anunciar as palavras de vida eterna. Porque nós caminhamos não por nossa força, mas pela força de Cristo. Porque se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, em vão seria a nossa fé. O que você tem vivido? Temos vivido de fato como Cristo determina que nós vivamos? A incredulidade, ela começa no jardim do Éden, mas se arrasta dia a dia no coração da humanidade. E ela traz morte ao mundo, ela mantém o povo de Israel afastado da terra prometida, ela manteve o povo afastado da glória de Deus, e ela mantém o povo separado das bênçãos do Senhor. A incredulidade leva o homem a encher dia a dia o inferno. O capítulo 16, o verso 16, quem não crê será condenado. Jesus Cristo dizendo, ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, pois quem não crê já está condenado. Não será condenado, já está condenado. O pecado que não tem perdão é o pecado da descrença. Mas pastor, o pecado sem perdão não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, impossível de se cometer hoje. Você não pode dizer a Cristo que ele veio em forma de Beelzebu. Aquilo que só poderia ser cometido naquela época. E o que é então o pecado sem perdão? É você dizer que o Espírito Santo de Deus é mentiroso.
Porque a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se você não é convencido diante disso, é como se você dissesse: eu não creio em Cristo. Pois esse é o pecado sem perdão. Por isso Cristo, por mais de 3 vezes, ele afirma: quem não crê já está condenado, porque não creram no Cristo, o Filho do Deus vivo. A incredulidade, por mais que seja algo diante dos pecados, como sendo algo tolo, é algo que não tem tanta relevância, porque não causa talvez danos a outras pessoas. Diferente de um pecado de adultério, de um pecado de mentira, de um pecado de assassinato, a incredulidade causa mal àquele que não crê, aquele que não reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E segundo, se existe um coração incrédulo, um coração fechado diante da incredulidade, há corações que podem ser abertos para a salvação. E como que esse coração pode ser aberto? Jesus Cristo dizendo: vocês vão com toda a autoridade que eu lhes dou. E eles foram e pregaram em nome de Jesus. E aquele coração que abriu e ouviu a voz do Senhor, a esse recebeu a paz. Por isso que Cristo diz, ordenou que nada tomasse o caminho, que somente fosse com o seu alforje, dizendo que aquilo ali era alguém que era líder, que tinha de fato poder diante de Deus. E no 9, que calçasse sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Sandália, como Efésios descreve para nós, aquele que caminha com suas sandálias levando a anunciação da graça e da paz, a anunciação da verdade que traz a paz no coração do ser humano. No verso 10 ele diz: na casa que entrardes, ali você fica. Ali você entenda, quem tem de fato recebido ao Senhor, entenda qual é o verdadeiro sentido da vida para aquele que recebe. Porque se ele recebe, ele sabe que precisa encontrar a paz com Deus. Lição da escola dominical de hoje. Por que nós somos criados por Deus? Com qual propósito? Qual o objetivo? E qual o sentido? O propósito é adorar a Deus. O objetivo é colocar o homem em paz com Deus. E todo o sentido é dar glória a Deus, exaltar ao Senhor. Uma vida que traz ao homem a paz, com a certeza daquilo que eu faço e aquilo que eu vivo, eu tenho paz com Deus. Talvez a pergunta mais difícil ser respondida hoje: você tem paz com Deus? Você pode dizer claramente da tua boca: eu tenho paz com Deus. Nem a morte me tira essa certeza. Porque quando Paulo diz: tudo é vosso, quer seja a vida, quer seja o presente, quer seja o futuro, quer seja a morte, tudo é vosso. Como que a morte pode ser nossa? Ele responde: melhor é partir e estar com Cristo do que ele estar nesse mundo. Melhor é morrer e ir para os céus. Mas aqui continuo porque sei da necessidade da obra que preciso fazer entre vós, e porque cabe só a Deus decidir o dia que devo ir a Ele. Mas volto a repetir, melhor é estar com Cristo. Você tem paz de dizer isso? Melhor seria agora estar com Deus. Senhor, como queria estar diante do Senhor. Essa é a tua paz no teu coração? Essa é a tua alegria de saber que você é um servo regenerado por Cristo? Que o teu coração encontrou a verdadeira paz? Eles pregavam arrependimento. A mensagem do Evangelho começa com arrependimento. Não tem como ter paz no coração sem ter um coração arrependido. E arrependido do quê? Como você pode se arrepender daquilo que você não reconhece que fez? Como ilustração, eu gosto sempre de contar a história de um pai de família humilde, que chega na casa dele alguém e bate: olha, você tem uma conta de 25 mil reais, você precisa me pagar. E ele fala: não, nunca tive esse dinheiro na minha vida. Como posso eu te dever isso? Nem sei o que é tanto dinheiro. Ele não reconhece a dívida. Agora talvez se alguém chegasse diante desse pai e falasse para ele: olha, está aqui as 3 últimas contas de água que você não paga. Está aqui, o valor total é R$500, e ele realmente diz: eu reconheço.
Eu não consegui pagar as contas esses meses. Mas atrás da conta está lá um comprovante dito assim, olha, está pago. A pessoa que recebe essa dívida e que recebe esse comprovante de pagamento, ele tem convicção que agora ele pode dormir em paz, porque a sua dívida foi paga. É uma ilustração indigna diante do que Cristo fez por mim e por você. É Cristo dizendo, o preço que você não pode pagar, eu paguei na cruz. Basta que você reconheça que é pecador. Basta que você entenda que o seu pecado te condena ao inferno. Qual pecado? Cristo descreve para nós todos os mandamentos da lei. E ele diz, se uma vírgula da lei for quebrada, você será julgado por toda a lei. E te pergunto, você nunca mentiu? Você nunca pegou nada de alguém? Ou você nunca falou algum palavrão? Ou inúmeros os pecados que nós poderíamos colocar na nossa lista. E Cristo mais uma vez diz, todo aquele que crê em mim, todo pecado é perdoado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para isso tem que deixar a incredulidade e se chegar ao arrependimento. O coração quebrantado é um coração aberto para a salvação. E um coração quebrantado é o coração que diz como o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ou como aquele homem prostrado aos pés do templo. Na escadaria do templo, está lá o fariseu, na sua oração, Senhor, graças dou porque não sou como esse homem, não sou como esse pecador. E o fariseu está lá prostrado, Jesus, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Então a resposta de Cristo para mim e para você, reconheça que é pecador, arrependa-te do teu pecado e volte para Deus. Um coração arrependido é um coração que reconhece quem Ele é e quem é Deus. E em terceiro lugar, corações prontos para a ação. Se você deixou a incredulidade, chegou o coração arrependido diante de Deus, um coração que entendeu qual é o plano de Deus para a sua salvação, entende que há um propósito de vida, e esse propósito é uma ação, como João leu aqui para nós, Romanos 12, 1 e 2. Meus irmãos, eu rogo, pela compaixão de Cristo Jesus, que não se amoldem ao padrão desse mundo, se apresentem a Deus como um corpo vivo, como um sacrifício vivo diante do Senhor, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tenha uma vida digna diante do Senhor, busque a santidade, e volto a dizer, sabendo, como 1 João 1,9 diz, porque nós somos pecadores, e quem diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus de mentiroso. E ele continua dizendo, mas meus filhos, não pequem, mas se alguém pecar, temos junto a Deus Jesus Cristo, fiel e justo, que nos perdoa e purifica dos pecados. Então tenha um coração arrependido, mas tenha um coração devotado para a ação. Jesus deu a esses homens a metodologia de trabalho como deve ser. Saem, levem, anunciem o Evangelho. O verso 10 ele diz, na casa de quem receber, você trate e fique ali, anuncie o Evangelho ali. No verso 11, a tantos quando vos receber e nem der ouvido, saindo dali, sacuda o pó dos vossos pés. Se você for a algum lugar e alguém ouvir do Evangelho, Mateus diz, dê a graça, saúda com a graça e a paz. Se eles não forem dignos, que essa graça e a paz volte para vocês, mas deixem lá, anuncie a graça. Mas caso não há condição para receber, negarem o Evangelho, sacudir a poeira dos pés, sair sem olhar para trás, é não ter comunhão com aqueles que negam a Cristo. Isso nos desperta a analisar uma coisa. Nós temos buscado de fato o Evangelho que combate com o pecado? Porque se você entra na porta dessa igreja e você não sai daqui com o coração amargurado diante a tua vida de pecado, se você a vive,
a mensagem não foi entregue. Se o teu pecado não é condenado diante da palavra de Deus, você não está ouvindo a palavra de Deus. Porque aonde você anuncia o Evangelho, se há uma negação sobre a pessoa de Cristo, se há uma negação ao abandono do pecado, não houve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Cristo quer que nós vivamos na total dependência da pessoa do Espírito Santo. Porque Ele vos renovará, Ele dará em vós o selo da promessa de que vocês foram comprados com sangue, que vocês foram comprados por um alto preço. Qual a nossa vida diante de Deus? Tem nos levado à busca pela santidade? Os apóstolos deveriam confiar tão somente nas ações que viam do alto. Essas ações, elas revelam em nós o nosso caráter. Elas moldam dia a dia a nossa vida para com Deus. Volto a perguntar: o pecado da incredulidade já foi abandonado? Você teve um real encontro com Cristo a ponto de dizer: eu tenho convicção que eu estou indo para os céus? Porque Paulo fala para nós, Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. João fala para nós em 1 de João 5, vos escrevo para que vocês saibam que tendes a vida eterna porque creram no Cristo. E o próprio Jesus diz a nós em João 10, 28 adiante: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, porque o Pai que me deu é mais poderoso que todos, e ninguém pode arrebatar da minha mão. Como está a nossa condição diante do Senhor? Pessoas como Sabe, que vivem no aprisco de Cristo. A igreja de hoje tem duas tarefas específicas. A primeira, de anunciar o Evangelho. A segunda, de agir, de viver aquilo que ela prega. Por isso, mais uma vez eu digo, a nossa vida de testemunho não é só dentro de uma igreja, ao louvar, ao anunciar as obras do Senhor, dentro de quatro paredes. Porque Cristo descreve um texto duro a tantas pessoas: me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. A obra da igreja é seguir aquilo que Cristo começou. Jesus Cristo anunciou o Evangelho, não só por palavras, mas dando a vida em favor de todo aquele que crê. Qual a nossa missão? Qual a tua missão? Há uma missão para todos nós: viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala aos Filipenses: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, diante da geração corrompida e depravada, na qual vocês devem brilhar como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem ter me esforçado inutilmente. Como anda a tua caminhada? A caminhada diante da vida cristã. Como nós perguntamos diversas vezes no curso de autoconfrontação: por que você se diz cristão? Se diz cristão porque você segue uma igreja que é cristã? Se diz cristão porque alguém diz: não, é bom ser crente. Ser crente é que vai levar para o céu. Por que você se diz evangélico? Esses dois termos, ser cristão e ser evangélico, foram termos ganhados com o sangue dos mártires, com pessoas que viveram a vida de cristianismo a sério. Olha lá os cristãos, vamos matá-los. Olha lá os evangélicos, os que seguem e vivem o evangelho. Como nós temos vivido a partir do momento que nós ouvimos a mensagem do Senhor. E algo que não posso deixar de dizer, para concluir. Deus não está preocupado com a vida que você teve. Deus quer que você se arrependa, reconheça que é pecador e confesse os pecados a Ele,
Porque ele também diz: dos teus pecados não mais me lembrarei. Lançá-lo-ei no mar do esquecimento para não me lembrar deles. Então sabe de uma coisa, nós somos os únicos seres no mundo que não esquecemos das coisas. Mas Deus tem o poder de não se lembrar do que Ele não quer lembrar. E se Ele não quer lembrar dos seus pecados, Ele há de fazer. Para isso, você precisa confessá-los ao Senhor. Arrepender e viver uma vida digna de alguém que realmente encontrou com o Cristo, que muda e salva a vida daquele que crê. João 3,16, a conclusão de todo o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Que paz você tem buscado? Qual felicidade permeia o teu coração? Porque se for uma felicidade ou uma paz baseada nas coisas desse mundo, elas são passageiras. Mas a felicidade e a paz, quando ela é baseada no sangue de Jesus, na viva esperança de que Cristo vive e voltará para nos buscar, nos dá uma paz que excede todo entendimento. Que Deus possa guardar essa palavra no teu coração.